Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. Hoje nós vamos falar sobre a convocação da seleção olímpica, né? Que o Jardine fez, só pra gente deixar bem claro, tá? Alguns pontos, tá? A seleção olímpica são 18 jogadores, tá? 18 jogadores. Desses 18 jogadores que o Jardine pode convocar, ele pode levar 3 maior de 23 anos. Na verdade, esse ano, por conta da pandemia, é maior de 24 anos. Então, ele pode levar 15 jogadores até 24 anos. E pode levar mais 3 que tenham mais do que 24 anos, beleza? É mais ou menos essa a ideia. O Jardine, só que aí é o seguinte, também tem que deixar bem claro que na Olimpíada o time não é obrigado a liberar, tá, o seu jogador. Ele não é obrigado a liberar o seu jogador. O que dificulta um pouco, porque muitas vezes é um negócio entre o jogador e o próprio clube. Então, às vezes, por exemplo, eu não quero liberar meu jogador. Mas às vezes o próprio jogador vai lá no clube e fala, pô, mas eu queria jogar, vai ser bom pra minha carreira, tal. Mas tem hora que às vezes o próprio jogador, por exemplo, não vê o porquê comprar essa briga. Por exemplo, obviamente que o Jardine gostaria de levar o Neymar, né? Todo mundo sabe disso. Mas aí o Paris Saint-Germain vai virar e falar assim, pô, Neymar, pra que você vai lá jogar Olimpíada, cara? Aí o Neymar vai falar, pô, eu quero não é argumento, né, pô? Então, tipo assim, o que acontece muito nesses casos é que, por exemplo, o Neymar já ganhou a Olimpíada. Então ele também não vai comprar, já ganhei a Olimpíada, deixa, eu não preciso ir, você entendeu? Então às vezes o cara já ganhou a Olimpíada, ele não vai comprar uma briga para estar na Olimpíada. Então tá tendo, eu tô falando tudo isso por quê? Porque o Pedro foi um dos convocados, né? Mas o Flamengo não quer liberar. E aí tá uma negociação, porque o Pedro quer jogar as Olimpíadas. Vai ser bom para a carreira do Pedro jogar as Olimpíadas. Mas em contrapartida, o Flamengo não quer liberar, não tá tendo negócio, né? O Flamengo não quer liberar o Pedro. Então a gente não tem certeza. Então vamos discutir aqui isso e de repente até ver quem poderia entrar no lugar do Pedro. Então vamos lá. Na convocação do Jardine, os goleiros foram o goleiro Santos, né, do Atlético Paranaense, e o Breno, do Grêmio. Eu acho assim, pessoal, na minha opinião, tá? Nós hoje, eu já até, por exemplo, falei aqui, né, sobre os melhores goleiros do Brasil, os melhores goleiros do mundo, os melhores goleiros sub-20. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. E sinceramente, eu não consigo ver. Se você tirar o Alisson, o Ederson e o Everton, que são os goleiros principais da seleção, eu não consigo ver nenhum goleiro se destacando, sendo assim, nossa, esse cara é muito bom, você entendeu? Não tem isso, não vai ter um goleiro que você vai falar assim, esse goleiro aqui é o melhor que a gente tem. Então, pra mim, não sei se vale a pena você queimar esse jogador de mais de 23 do goleiro. Eu não sei se vale a pena, né? Mas foi isso que ele levou, né? Ele levou esses dois, Santos e Breno. Estão falando aí, por exemplo, o Ivan, que é o da Ponte Preta, estava na lista, mas faz tempo que ele não joga, ele se machucou e depois disso ele tá tentando sair da Ponte Preta, estão tentando negociar ele. Então, tipo assim, não vai ser fácil, não era nem normal, na verdade, ele estar na seleção, né, da Olimpíada, o Ivan. O Cleiton do Bragantino também era um cara que estava sendo muito chamado. O Daniel Fusato, né, que é um goleiro do Roma, que também estava sendo chamado direto. Enfim, e tem até o Lucas Perry, né, que é o do São Paulo. Mas esses caras aí são no mesmo nível do Breno, do Santos. O Santos é um pouco mais experimentado, de repente até fez sentido, mas eu não levaria um goleiro maior de 23. Eu deixaria meus goleiros sub-23 mesmo, porque eles são do mesmo nível do Santos. Os laterais, por exemplo, na última Olimpíada, ele levou o Zeca, porque o Zeca jogava, que na época era até o Rogério Micali na última Olimpíada. Ele levou o Zeca, porque o Zeca jogava na direita e na esquerda, né? Aí ele levou também o Douglas Santos, que era esquerdo, e levou o William, que era do Inter, de direita.
Então ele tinha 2 laterais, um direito e um esquerdo, e um que jogava nas duas. Esse ano não, ele tá levando Daniel Alves da lateral direita, Gabriel Menino do Palmeiras também para lateral direita, mas ele pode vir a ser um volante, e o Guilherme Arana na esquerda. Eu senti falta ali, eu de repente levaria 4 laterais. Eu acho que eu levaria 2 direito e 2 esquerdo. Porque se você tiver alguém, por exemplo, o próprio Daniel Alves, que se machuca com muita facilidade, você já vai ter que usar o menino de direita e o Arana de esquerda. E se de repente o Arana machuca também, ou sei lá, não joga bem, você não tem outra opção. Então eu não gostei muito dessas laterais por causa disso. Ele não levou opções para de repente uma contusão que pode vir a acontecer. Eu levaria 4 laterais, eu não levaria só 3, eu levaria 4 laterais. O Daniel Alves vai ser liberado. Aí você fala assim, pô, mas vai desfalcar o São Paulo. Mas o São Paulo não tá pagando o salário dele. O São Paulo não tem argumento nenhum para impedir o Daniel Alves de ir para essa Copa, para essa Olimpíada, quer dizer. Gabriel Menino, o Palmeiras não tem interesse nenhum em segurar, ele nem é titular do Palmeiras. E pro Palmeiras é bom, porque se ele fizer uma boa Olimpíada, ele pode ser vendido. Agora o Guilherme Arana a gente tem que ver, porque ele é titular do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro. O Atlético tem reserva? Tem o Dodô. Mas não é o mesmo nível do Arana. Eu particularmente acho que o Arana devia estar na seleção principal, né? Então pode ser aí de repente que o Atlético se opõe à ida do Arana para essa seleção olímpica. Ainda na lateral, só para terminar, a gente não tem, por exemplo, mais como um Zeca, né? Um lateral que você fala assim, pô, esse cara joga na direita e na esquerda. Não tem esse lateral, né? Mas se a gente pudesse citar alguns laterais que ficaram de fora, por exemplo, eu acho o Emerson do Barcelona, o Guga do Atlético Mineiro, o Calegari do Fluminense, né? E o próprio Mateuzinho do Flamengo. Ou o Heitor do Inter também. Tem 5 laterais aí muito bons que ficaram de fora. O Emerson, não sei, pode ser que o Barcelona não liberasse. O Guga, talvez também ele pensou, pô, vou levar os 2 laterais do Atlético, vou prejudicar o time. Então, o Calegari acho que o Fluminense liberaria. E o Mateuzinho, o Flamengo acho que também liberaria. O Heitor, o Inter liberaria, enfim. E para a lateral esquerda, que talvez quem ficou de fora, o Renan Lodi poderia, mas pode ser que o Atlético de Madrid não liberaria ele. O Felipe Jonathan do Santos, eu gosto muito do Felipe Jonathan, acho ele muito bom. O Ayrton Lucas do Spartak Moscou. E o Caio Henrique também, né, que é do Mônaco. Eu acho que ele seria uma boa opção porque ele joga na lateral e também joga de volante, né? Joga em 2 posições. Eu acho importante você ter jogadores que jogam em mais de uma posição. Pra zaga, né? O Jardine levou o Gabriel Guimarães do Arsenal, o Nino do Fluminense e o Diego Carlos do Sevilha, tá? O Diego Carlos do Sevilha é um dos que tem mais de 23 anos. Eu gostei dessa convocação, achei muito massa, porque o Diego Carlos era para estar na seleção principal. Então, de repente, o próprio Tite falou, leva o Diego Carlos que eu quero ver ele. Então, porque o Tite ele vai ficar por ali, né? Observando os treinos e tudo mais. Então, o Diego Carlos eu gostei. Quero que ele jogue pra caramba e seja campeão, porque ele tem que estar na seleção principal. O Nino eu gostei. O Gabriel Guimarães, tem que dar uma olhada, porque eu, sinceramente, acho, pô, o cara já tá no Arsenal, né? De repente, dava uma oportunidade para um garoto que precisasse mesmo dessa... Por exemplo, o Militão poderia estar, mas ele já joga no Real Madrid. Então você fala, pô, o cara já joga no Real Madrid, deixa ele lá na dele, né? Você tem, por exemplo, quem ficou de fora também? O Ibañez do Roma. Pô, o cara já joga na Roma. Agora, você poderia levar um Natan do Red Bull para ajudar o Red Bull a vender esse jogador, né? Você poderia levar um Robson Bambu, que está no Nice da França, ajudar ele a chegar num time grande da Europa, né? Você poderia levar o Adrielson do Sport também, o próprio Lianco do Torino, mas eu acho que o Lianco ficou de fora, por quê? Eu acho que o Lianco ficou de fora porque quando teve a primeira convocação, ele foi lá meio que falar mal da convocação do Jardine. Ali acho que ele se queimou um pouquinho e aí ficou de fora. O Luiz Felipe da Lazio poderia estar, que estava na última convocação. O próprio Bruno Fux do CSKA. Enfim, tem alguns zagueiros aí que poderiam estar no lugar do Gabriel Guimarães, que o Gabriel já joga num grande da Inglaterra. De repente você dá uma oportunidade para alguém que não joga num time grande, para esse cara poder se projetar melhor na Europa. O meio campo, né, que ele levou foi Douglas Luiz do Aston Villa,
Bruno Guimarães do Lyon, Gerson do Flamengo, Claudinho do Red Bull, Matheus Henrique do Grêmio. É isso? Exatamente. Bom, não é nenhuma crítica, pessoal, não é uma crítica. Se você for ver, o Bruno Guimarães é volante, mas tem uma boa saída de bola. Douglas Luiz é volante, mas tem boa saída de bola. Matheus Henrique é volante. O Gerson é volante, mas tem uma boa saída de bola, é quase um meia. O Claudinho é meia. Mas não é só na seleção olímpica. Tá faltando um meia armador no mundo, né? É difícil achar um meia armador. Então, por exemplo, quem ficou de fora? O que eu acho que poderia ficar, que poderia estar nisso aí, o próprio Danilo do Palmeiras, bom jogador. O Wendel do Zenit, bom jogador, também é um volante com uma boa saída de bola. O Maicon do Shakhtar, volante com uma boa saída de bola. Patrick de Paula, volante com uma boa saída de bola. O Jean-Pierre, o Jean-Pierre do Grêmio não tá jogando bem? Não, ele não tá jogando bem. Mas ele é um meia. Eu acho que só tem o Claudinho de meia, precisava ter mais uma opção no meio campo ali. Faltou realmente esse cara, esse jogador de meio campo, né? De repente, o Luan do São Paulo poderia estar. O Gabriel Sara poderia estar. Ele deixou de fora o Lisiero, né? O Lisiero tá num bom momento. É um volante com uma saída de bola muito boa. O Paquetá poderia estar na Olímpica. Ele é um meia, né? Mas ele seria mais uma opção de meio campo. Tem o Martinelli do Fluminense, o Gabriel Pirani do Santos, que está jogando muito bem, né? Mas eu acho que vai ficar nisso aí. O Ramires do Red Bull está jogando muita bola mesmo, o Ramires do Red Bull. Vai ficar mais ou menos isso mesmo. Eu levaria, talvez, eu queimaria, como eu falei, eu não teria levado um goleiro maior de 23 e levaria um jogador de meio campo. Eu gosto que o momento dele é muito bom, um jogador de armação é o Nenê. De repente eu levaria o Nenê do Fluminense para ajudar. Bom, vamos pro ataque então, né? O Matheus Cunha do Hertha Berlim, Malcom do Zenit, Antony do Ajax, Paulinho do Leverkusen e Pedro do Flamengo. Eu acho um absurdo, sinceramente, o Malcom estar nessa seleção olímpica. Eu achei que o Malcom já tinha uns 30 anos, né? Mas não, realmente o Malcom tem idade olímpica. Mas, gente, é muito fraquinho, coitado. Sabe, ele é muito fraquinho. Eu acho que tinha condição, sim, de você levar jogadores mais bem preparados. Por exemplo, o Gabriel Jesus, por exemplo, ele estaria na seleção olímpica. Mas eu concordo, para que você vai levar o Gabriel Jesus se ele já ganhou a última, né? Ele já ganhou a última Olimpíada. O Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior já joga no Real Madrid. Beleza, isso aí tudo eu entendo. Mas, ficou o Evanilson de fora, o Evanilson do Porto. O Yuri Alberto do Inter. Renier do Borussia Dortmund. Wesley do Palmeiras, Luiz Araújo do Lille, Caio Jorge do Santos. Olha quanto jogador bom que ficou de fora. David Neres do Ajax. O Cebolinha, se eu não me engano, tem idade olímpica. Marcos Paulo do Fluminense. Ferreirinha do Grêmio. Arthur do Bragantino. Elinha do Bragantino. Muita opção, gente. O Rodrigo do Real Madrid, mas ele já joga no Real Madrid, então beleza. O Richarlison do Everton tem idade olímpica. O Toró do Sport tem idade olímpica. O Rafinha do Leeds parece que tem idade olímpica também. O Joeliton do Newcastle tem idade olímpica. O Gabriel Veron do Palmeiras tem idade olímpica. Gente, o Martinelli do Arsenal tem idade olímpica. Teria bastante opções aí. Tem que ver, mas eu acho que o Roger Guedes também tem idade olímpica. Enfim, a minha questão aqui é só com o Malcom. Talvez eu não gosto do Malcom. Acho que tinha muito jogador aí dos que eu citei que jogariam mais do que ele. E o Pedro pode ser que saia. Pode ser que o Pedro saia também. Então dava para chamar mais 2 jogadores aí, de repente, dos que eu citei, para substituir os jogadores que ali já estão. Pessoal, mas é isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da seleção olímpica. Nomes que poderiam estar. Jogadores que faltaram. Quem você levaria acima de 23? Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Curta, compartilhe, nos ajude, por favor. E a gente vai se falando nos próximos vídeos. Valeu!